Nessa aula você vai entender como o processo transferencial acontece na clínica em zona de arte e qual é o papel único que a imagem tem nessa jornada. E antes de começar, vamos revisar um pouquinho o conceito de transferência na teoria psicanalítica? Para Freud, a transferência é um fenômeno pelo qual o analisando desloca e atualiza, através do vínculo estabelecido com o analista, sentimentos, expectativas, fantasias e padrões relacionados originalmente, naquela constituição das experiências infantis com figuras significativas, em especial pai ou substitutos parentais. Freud, em seus primeiros escritos clínicos, observou que tais manifestações não se restringiam a uma mera repetição do passado, mas constituíam uma atualização do inconsciente na relação analítica. O paciente não recorda, em geral, aquilo que esqueceu e reprimiu, mas expressa-o pela atuação. Ele o reproduz não como lembrança, mas como ação, repete-o sem saber naturalmente que o faz. Nesse sentido, a transferência apresenta um caráter ambivalente. Por um lado, ela pode se configurar como resistência, na medida em que ela vai cristalizando vínculos e afetos inconscientes e criando obstáculos na elaboração psíquica e também na relação analítica. Por outro, é também um instrumento fundamental da análise, porque vai criar as condições necessárias para que os conteúdos recalcados se expressem no campo da relação e assim, na relação analítica, possam ser elaborados. Então, gente, a transferência é o eixo estruturante da prática psicanalítica e permite, assim, a compreensão e elaboração dos modos pelos quais o sujeito repete, reescreve no momento presente os padrões da sua história. Em resumo, como base nas próprias formulações freudianas, a transferência é a atualização de desejos inconscientes no campo analítico. Ela funciona como resistência, e ao mesmo tempo como via de acesso ao inconsciente. O paciente repete em ato, na relação com o analista, o que não consegue recordar. Mas e quando a arte e a imagem entram em cena na relação terapêutica, o que muda? Quando um cliente cria uma imagem no setting terapêutico, raramente essa imagem é meramente ilustrativa, porque um único desenho, uma única obra, por exemplo, pode condensar uma vida inteira de experiências, especialmente aquelas ligadas às relações primárias. Quando o fazer artístico é o centro do processo terapêutico, é como se o terapeuta e o paciente navegassem juntos num território inconsciente. Jung nos lembra, todos temos capacidade para individuação, esse crescimento psíquico que surge quando a gente começa a dialogar com as nossas imagens internas, com esse mundo imaginal. Naumberg via a arte como um ato de catexia narcísica, onde o vínculo seguro com o terapeuta permitiria que o inconsciente se desdobrasse. Freud, como a gente já viu, dizia que nós sabemos interpretar nossos símbolos, mas não sabemos que sabemos. Então, por isso a análise, Isso tudo confirma a teoria da triangulação da arte-terapia. Vamos falar um pouquinho sobre essa teoria? Na arte-terapia, o fenômeno da transferência vai se manifestar de um modo singular, uma vez que o vínculo terapêutico não vai se estruturar apenas entre paciente e terapeuta, mas vai envolver também a produção artística como elemento mediador, como elemento central. Isso faz com que o fenômeno transferencial se apresente em uma relação triangular, paciente, produção, terapeuta. Enquanto que na psicanálise clássica, a transferência é definida, como a gente já viu, como a atualização de desejos e afetos inconscientes deslocados para a figura do analista, na arte-terapia, esse deslocamento pode ser projetado na obra de arte, na obra criada pelo paciente, que vai passar a funcionar como um terceiro elemento na relação analítica. Vejam que isso muda tudo, Então, sentimentos de amor, hostilidade, medo,
certas idealizações, fantasias podem ser expressas tanto em direção ao terapeuta quanto através da materialidade, da produção plástica, da expressividade, que se torna depositária de conteúdos inconscientes. Então, Kramer vai dizer que a obra não deve ser reproduzida a um simples intermediário comunicativo, mas entendida como um lugar de elaboração, onde o sujeito vai depositar e transformar aspectos internos da sua experiência psíquica. Nesse sentido, a criação artística se constitui como uma realidade transicional no sentido winnicottiano mesmo, a gente já estudou, né? Mediando a passagem entre mundo interno e realidade externa. Portanto, a relação triangular vai possibilitar uma dinâmica transferencial complexa, diferente de tudo que a gente já viu. De um lado, o paciente pode investir o terapeuta com afetos derivados das suas relações primárias. De um outro, ele pode investir na própria obra, que assume a função de conter e expressar e transformar tais conteúdos. Como afirma Deli, a obra atua como um espaço de projeção e, ao mesmo tempo, como mediadora, permitindo que aspectos difíceis da transferência sejam assim simbolizados, sem serem diretamente dirigidos ao terapeuta. Dessa forma, a transferência na arte-terapia vai se distinguir por não se restringir ao campo interpessoal, mas sim expandindo-se para o campo tríadico, onde cada objeto artístico vai assumir um papel essencial no processo de elaboração psíquica e também é importante para o manejo clínico e o vínculo terapêutico. Na arte-terapia, sentimentos intoleráveis como culpa, raiva, como eu já disse, não são projetados diretamente no terapeuta, como na psicanálise tradicionais, tá? Então a gente vai poder projetar na tela, na argila, no papel, né? Vai poder expressar com o próprio corpo, vai poder dançar, vai poder criar um personagem. Então pensem comigo, quando um cliente diz, você é mal, né? Ou expressa raiva para o terapeuta, pode ser uma projeção, mas quando ele pinta uma figura monstruosa e a reconhece como sua, né, ele que fez, a imagem simbólica pode ser integrada no self. Então a imagem no papel vai gritar, eu tenho algo de mal em mim. Então a arte se torna o bode expiatório, que é um conceito da arte-terapia. E isso é libertador. O cliente vê na sua obra objetivada, inegavelmente criada por ele mesmo e pode assim assumir responsabilidade pelas suas partes internas. E esse é o primeiro passo para integrar essas partes rejeitadas, né? Essas partes que não foram integradas. E qual é o nosso papel nisso tudo? É sustentar o espaço seguro e convidar o paciente a escutar, olhar, sentir e elaborar através daquilo que ele cria, para que possa experimentar estados verdadeiros do self. Assim como quando o paciente fala, nós escutamos, quando o paciente cria, nós observamos e ativamos todos os nossos sentidos. Como eu me sinto, como eu cheiro, o que eu escuto, o que eu percebo, o que eu interpreto. Interromper com palavras pode cortar o processo da integração criativa. Nós concluímos agora a nossa aula sobre triangulação e transferência na arte-terapia expressiva e é interessante você perceber como é diferente da psicanálise clássica, né? Eu acho que realmente vale a pena a gente estudar mais a fundo esse tema, porque quando a gente vai trabalhar com arte no consultório, existe todo um setting, todo um manejo que realmente vai mudar por conta do uso da arte no contexto terapêutico.